Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, rogai por nós, agora na hora da morte. eu digo que sim. Mesmo se não te amar. A paz, amados. Jesus amado, a paz, gente. Tô desejando a paz para vocês estão com preguiça de abrir a boca. Fala sério. Falei baixinho? Então vou falar alto agora. A paz, igreja. É uma alegria para mim estar aqui. Vocês estão terminando o seminário, é isso? Estão fazendo seminário de vida? De dons? É porque esse tema é o tema que encerra o seminário, né? Mas enfim, a palavra proposta à pregação dessa noite é amor aos irmãos. E parece muito bonito, muito poético a gente falar que a gente precisa amar o nosso irmão. Não é fácil. Não é fácil. É bem complicado amar as pessoas que estão conosco, principalmente aquelas que convivem conosco o tempo inteiro. É muito complicado amar certas pessoas e tem gente que a gente quer amar bem longe da gente. Estou mentindo, gente? Tem gente que quanto mais longe ela estiver, mais vontade de amar você tem. Porque é difícil, não é fácil. Então nós temos que sair dessa pregação do Evangelho muito poética e vir por uma pregação da palavra pé no chão. Primeiro mandamento de Deus: amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele deu uma ordem, é porque ele sabia que para nós ia ser difícil. Ia ser muito difícil. Eu falo por mim mesma. Pode ter pessoas que falam: nossa, eu gosto muito da Alessandra. Eu tenho um time aí que não gosta não. Porque para eles me amar é complicado. Por causa do meu temperamento, por causa do meu jeito de ser, por causa do meu atrevimento. E talvez eles nem estejam errados, talvez errada seja eu. E quantas pessoas também para mim são muito difíceis de amar. Mas o Senhor, Ele me deu uma ordem. Então quando Ele fala para mim, amai o teu próximo, Ele não está dizendo que eu tenho que fazer trancinha no cabelo do meu inimigo ali e ficar: ai querido, eu não vou fazer isso, é falsidade. Quando Deus fala para nós, amar o teu próximo é respeitar o teu próximo e se respeitar também. E tem gente que por não entender a dimensão de amor ao próximo, se torna capacho do outro. E o Senhor não quer que a gente viva assim. Ele quer que você libere amor, libere perdão, até porque tudo isso que a gente libera traz leveza para a nossa vida. A gente consegue andar muito bem na vida sem essas tralhas, porque a falta de perdão é como se fosse uma carniça morta acoplada nas suas costas. Então o tempo todo você vai para o lado, aquele cheiro está no seu nariz. Você vai para baixo, o cheiro está no seu nariz. A falta de perdão é essa carniça que fica em nós. Portanto, o amor, ele nos liberta. O amor traz libertação para nós. Basta nós olharmos para o madeiro da cruz e vermos Jesus exposto ali na cruz no madeiro. Tudo o que ele fez foi para que eu e você tivéssemos uma vida plena, plena em abundância. Então a ordem de amar o irmão foi algo que Jesus viveu aqui na terra muito sabiamente. Primeiro passo: Jesus vem, o verbo se encarna e nós podemos ver a glória de Deus encarnada no meio do povo. Jesus veio no meio do povo. Depois Jesus, por uma ordem do Espírito, precisa de 12 homens semi-analfabetos que não tinham noção de quase nada, e ele pega um time que tinha de tudo. Tinha mentiroso, tinha preguiçoso, tinha quem ia negá-lo. Ele escolhe um time, mas sabendo do que ele ia fazer. Você acha que aqueles 12 homens não tiraram Jesus do sério? Você acha que sim ou não? Mas ele amou. E eu tenho para mim, Alessandra, particularidade minha, que se no momento em que Judas tivesse traído Jesus, alguém que tivesse andado com eles, tivesse encontrado Judas e falado aqui: ei cara, peraí, você traiu. E Judas ia falar: eu traí, ele vai morrer, peraí.
Mas ele falou que se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, nós não seríamos condenados. Se alguém tivesse segurado Judas, espera aí, não se mata, ele não teria se matado, penso eu. Então amar o irmão é muito complicado, principalmente quando o irmão pisa no nosso calo, principalmente quando o irmão faz coisas conosco que nós não gostaríamos de ter vivido. Mas quando eu olho para Jesus, o amor dele, e eu tenho certeza absoluta, conclusão minha dos meus estudos bíblicos, se Judas tivesse voltado até ele e falado assim: o negócio é o seguinte, deu ruim, eu vacilei mesmo, Jesus teria perdoado ele. Sabe por quê? Jesus perdoou Pedro, e Pedro foi o cara que negou Jesus 3 vezes. Quando perguntaram: não é você que anda com o Nazareno? Eu não. E Jesus só olhou para ele e viu. Quando eu penso na misericórdia de Deus, é que me dá força e sustentação para até rezar pelos meus inimigos, e aí então manter uma convivência saudável com aqueles que estão comigo. Por isso eu te convido a abrir as Sagradas Escrituras em 1 João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 11. A palavra diz assim: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho: o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós cremos, reconhecemos o amor, e nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em que tenhamos firme confiança no dia do julgamento, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor. Quando eu vejo a primeira leitura, essa leitura do primeiro livro de João, capítulo 4, é uma leitura que me incomoda bastante, porque vai falar: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Fala: Jesus, o Senhor é amor. Mas tem gente que não colabora para a gente amar aquela pessoa. Tem gente que a gente quer matar. Eu estou falando sério. Tem gente que tira a gente do sério. Ou vocês não saem do sério de vocês, ou não tem ninguém que tira você do sério. Porque tem gente que me tira do sério. Eu quero arrancar os olhos, arrancar a boca, quebrar a perna, derrubar, matar, jogar no Rio Arruda. E isso é uma realidade. E aí quando eu penso nisso, eu falo: respira fundo. Deus é amor. Ai, Deus é amor. Deus é amor. Eu tenho que ficar falando isso um tempão. Por quê? Não é fácil lidar com a diferença entre as pessoas, principalmente dentro da igreja e dentro de casa.
Dentro de casa eu estou ali com a minha mãe e com a minha irmã. A gente se expõe plenamente, porque na casa da gente a gente não usa máscara. Na casa da gente não usa máscara. Na casa da gente a gente é o que é e pronto. Falou um negócio, a gente pá! Não é assim? Do jeito que vem, vai, não é desse jeito. A gente não fala, ó mamãe excelentíssima, presidenta da casa. Ó meu marido querido, amado da minha alma. Sabe o que é? Que irritante! Porque a gente é assim dentro de casa. E não adianta fazer essa cara de santinho aqui, porque dentro de casa a gente não usa máscara. A gente é o que é. E por causa muitas vezes de nós não respeitarmos aqueles que estão muito próximos a nós, nós causamos feridas absurdas em quem convive conosco e mora conosco. E essas pessoas, consequentemente, também causam feridas absurdas em nós. Fui atender uma moça no Nordeste e ela trouxe para mim uma situação muito dolorosa. E ela falou assim: vocês falam de perdão? Vocês cristãos vivem falando de perdão. Eu falei: mas você não é cristã? Ela falou assim: mais ou menos. E eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: você sabe que eu tinha 9 anos de idade. 9 anos, quando eu fui estuprada por um amigo do meu pai. E quando eu fui contar para minha mãe, o meu pai e a minha mãe me bateram até me deixar desmaiada, dizendo que a culpa era minha. Mas eu era só uma criança. E eu não consigo perdoar o meu pai e a minha mãe pelo que eles fizeram, porque eles não me defenderam. E eu falei: Jesus, agora é a hora de usar meu cristianismo lá nas alturas, né? E eu falei para ela: amada, eu não tenho nem palavras para explicar o que foi que aconteceu com você, e eu não posso nem imaginar a dor que você sentiu. E ela foi me dando detalhes do que aconteceu, que eu não vou contar para vocês aqui, porque não justifica. E ela disse: meu casamento está a um fio de acabar, porque eu não acredito em homem nenhum na terra. A única coisa boa que meu casamento me deu foi a minha filha, e uma mulher cheia de mágoa. E eu disse para ela assim: você não vai perdoar o seu pai e a sua mãe porque eles foram bons ou foram maus. Você vai perdoar o seu pai e a sua mãe porque você não dá conta mais de carregar a carniça que você está carregando há uma vida inteira. Você vai para um lado e você sente o cheiro do estupro. Você vai para o outro lado e você sente o cheiro do estupro. Tudo que você faz, você está sentindo o cheiro do estupro. E ela começou a chorar. E ela falou: eu não aguento mais. E aí todo um processo de oração que foi feito com ela. Porque a gente lembra que Deus é amor. Aí o primeiro estágio é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é o próximo, mas entre o primeiro e o segundo tem um estágio mediano. Ame a si mesmo. E quando eu amo a mim mesma, eu me respeito, e me respeitando, eu consigo respeitar o outro. Porque é muito fácil falar que Deus é amor, querido. Porque Ele é. E nós somos o quê? Porque quem ama o próximo não pode deturpar a imagem do próximo. Eu não tenho o direito de deturpar a imagem da minha irmã. Quem ama o próximo não trai. Sob nenhuma hipótese. Quem ama o próximo não vai mentir. Você começa a criar uma situação de verdade à sua volta. Você não pode corromper a relação que você tem com o próximo. Mas o outro faz tudo comigo, mas você não é o outro, e somos nós que somos cristãos. Somos nós que somos chamados a conhecer a Deus verdadeiramente. E como eu disse para você, eu não uso máscara. Tem gente que eu não tenho vontade de amar mesmo. Eu falo: Jesus, é só pela tua graça. Porque eu não tenho vontade, Jesus. Mas eu começo a fazer um exercício de doer, joelho dobrado, e pedindo a Deus: me ajuda. Aconteceu um fato comigo, que uma pessoa que fez algo muito grave comigo estava num encontro fechado com alguns profetas do Brasil, dentre eles eu. E essa pessoa, depois de 3 anos, resolveu me pedir perdão por tudo que ela tinha feito.
Vocês verem a situação comigo é tão grave que quem me conhece já fala assim, ela vai bater, ela vai dar um fighter na pessoa, ela vai matar a pessoa. E quando aquela pessoa, que era um homem, veio andando na minha direção, pensa no lugar que um silêncio foi mortal, ninguém piscava. E todo mundo olhava para ele e olhava para mim. Olhar para ele e olhar para mim. E eu estava encostada em um lugar e ele veio na minha direção. E eu falei assim, agora, Senhor, eu não posso mais ver aquele homem que fez comigo o que fez. Eu preciso ver o Senhor na face dele. Porque se eu não ver o Senhor na face dele, eu não consigo falar nada com ele. Ele me pediu perdão. Eu senti que era verdadeiro. Mas eu estava encostada na parede eu fiquei. Aí eu falei, vou dar um passo para frente, né? Para simbolizar que pelo menos eu estou dando um passo, né, gente? Vou dar um passo. Parecia que a torcida do Corinthians, do Atlético, do Cruzeiro, toda tinha se juntado, porque eu nunca vi. Falei, nossa, se eu soubesse eu já tinha dado um passo antes. E aí ele falou comigo, você pode me dar um abraço? Eu falei, Jesus, se eu olhar para ele eu não vou conseguir abraçar, mas se eu olhar para ti crucificado na cruz, eu consigo abraçá-lo. E eu consegui. E eu posso dizer para você, eu não retenho nenhuma mágoa dele. Amar a Deus sobre todas as coisas não é fingir algo que você não sente. Tem gente que finge. É saber que você vai sentir como um ser humano, mas que você precisa liberar perdão, porque você não merece ficar preso a algo que te magoou ou te ofendeu. E amar o irmão é saber que se eu errei, se eu fiz algo contrário à vontade de Deus na vida do meu irmão, sou eu ter a decência de me aproximar dele e falar, meu irmão, você me perdoa. Só uma perguntinha clássica, sem mentira, que a gente tem que ser muito... Quem aqui tem dificuldade de virar para o outro e pedir perdão assim que comete um erro? Levanta a mão, por favor, em nome de Jesus. Levanta alto. Levanta lá em cima, faz assim com a mão. Porque não é fácil. É fácil? Não é. Você dá um vacilo com uma pessoa, é muito triste você voltar ali e falar, olha, eu vacilei com você, eu errei com você, eu feri você. Só que depois que você faz esse ato de ir até o outro e reconhecer que você errou, ainda que o outro não ache nada, não responda nada, não fale nada, vem uma sensação de leveza na sua alma absurda. Uma leveza que só o céu explica para você. Por isso Deus nos deu essa ordem através da pessoa de Jesus. Assim como Cristo amou até a morte de cruz, ame também. Mas aprenda a respeitar as pessoas que estão à sua volta. E eu digo uma coisa, volto aqui na questão da igreja. É muito difícil servir a Deus. Porque aqui no serviço do Senhor, nós também estamos com tudo aquilo que é a nossa bagagem humana, e vez ou outra a gente vai chocar. Ela vai dizer para mim assim, Alessandra, olha, mas tinha que ter colocado a mesa. Mas por que tinha que ter colocado a mesa ali? Que bobagem, para quê? Só que o jeito que eu estou falando, parece que eu estou falando normal, para ela ofendeu. Para ela ofendeu, porque pode ser um dia que ela estava mal, pode ser um dia que ela teve uma dificuldade no trabalho, pode ter sido um dia que ela passou algum tipo de enfermidade. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que observar. Aí o que acontece? Ao invés dela me falar, estou dando um exemplo clássico de igreja, tá? Ao invés dela me falar, olha, Sandra, eu não gostei do jeito que você falou comigo, o que ela faz? Começa a me evitar. Ela vai me evitando. E eu sem entender porque que ela está me evitando. Aí eu viro para o Walter e falo, gente, eu não entendo por que ela não fala comigo. E ele já está sabendo do assunto, mas também não tem coragem de falar comigo. Nisso a confusão já está armada, porque todo mundo sabe assim, olha, a Alessandra gritou comigo, me ofendeu, falou que eu coloquei a mesa no lugar errado. Por quê? Faltou uma sinceridade, uma verdade de chegar para a irmã e dizer assim, eu não gostei do jeito que você falou comigo, me magoou. E aí... o que acontece? A gente vai disseminando a fofoca e a conversa atravessada no meio dos outros. E não acontece só na igreja não, acontece na família também, porque eu estou atendendo uma família que está quase se matando por causa de uma herança de 7 milhões de reais.
E uns falam assim: é muito pouco dinheiro para a gente brigar desse jeito. E eu falo: gente, eu com 7 milhões eu ficava feliz. Me ajudava bastante. Não te ajudava, não? Nossa Senhora dos 7 milhões, rogai por nós. E nós temos que entender que esse amor que Deus nos propõe é o amor genuíno. Quando a gente usa da verdade, a gente consegue amar. Quando a gente é verdadeiro com a gente, verdadeiro com o outro, a gente consegue amar. Por que tantas traições? Eu estava em Goiânia para um evento grandão que eu ia fazer lá. E aí, num prédio bonito, lá de cima eu estava olhando como se fosse um restaurante. Mas eu via aqui assim, eu estava muito acima do espaço, então eu via tudo que acontecia lá dentro. Eu via muita gente bonita, carro lindo chegando, entrando, os garçons muito bonitos assim e tal. Aí uma moça chegou e falou assim: você sabe o que é aquilo ali? Eu falei: eu não sou daqui, sou de Minas, sou de Goiânia. Ela falou: é um cabaré. Eu falei: gente, eu imaginava que cabaré era diferente, esse cabaré tá moderno, né? Ela falou assim: é, Alessandra, porque aqui em Goiânia o padrão de alto luxo é muito alto. E as moças muito bonitas mesmo. E aí eu comecei a pensar: quantos pais estão chegando aí? Quantos maridos estão entrando aqui? Quantas pessoas estão vindo aqui e estão deixando pessoas queridas em casa que não têm a menor ideia do que está acontecendo? Por isso eu falo que a verdade, a transparência é importante no amor. Quem ama vai lutar para evitar a traição em todos os aspectos, e não é só na parte marital, não é só na parte de relacionamento de namoro ou noivado, é também no trabalho, é também como família, é também como irmão, é também como pessoas que convivem. Amor implica em respeito, e respeito é fundamental. Quem entende respeito entende limite. E amar o próximo, agora eu falo também de uma outra vertente de amor ao próximo. Quem ama ao próximo, fala para ele com docilidade do que não está legal. Por isso hoje eu duvido que muitos pais amam seus filhos. Duvido mesmo. Porque um pai e uma mãe que não tem coragem de chegar para um filho e dizer para ele que está errado, meu filho, mas um pai e uma mãe que se torna conivente de um erro de um filho, porque tem medo do filho fazer isso ou fazer aquilo, ele não ama o filho, porque Deus corrige a gente. Então pai e mãe na terra precisa corrigir filho também. Amém? E se a minha mãe não tivesse me corrigido, eu não sei o que eu seria hoje. Talvez um monstro, porque atrevido e tantas outras coisas. Amor implica nisso, em dizer para o outro o que está certo e também o que está errado, mas falar com amor. Uma coisa sou eu chegar para ele e gritar para ele: mas por que você fez isso? Outra coisa sou eu dizer assim: meu irmão, você fez isso e eu não gostei. Eu falei a mesma coisa com um tom de voz diferente. O amor, ele parte do princípio do respeito, mas respeito não é conivente com erro, respeito não é conivente com pecado, respeito não é conivente com aquilo que desagrada o coração de Deus. Então respeito traz limites. O seu espaço começa onde o meu termina. Eu preciso te respeitar e você precisa me respeitar também. Deu para entender? Abre a boca e responde: vocês estão mortos? Deu para entender? Como é que pode uma pessoa... Tem gente cochilando comigo pregando. Eu falei: Jesus, como que pode uma pessoa pescar comigo pregando? Porque eu prego um trovão. Se bem que hoje eu estou dócil, bem dócil. O amor é a fonte de todas as coisas. E o amor vai gerando muita coisa na nossa vida. Quando a gente zela pelo outro, a gente zela pela saúde emocional. Num lugar, eu já ia falar o lugar, misericórdia, eu não posso falar. Uma mulher chegou para mim e falou assim: eu quero te mostrar uma herpes que saiu na minha perna. Quando ela levantou a roupa, e ela levantou a roupa no meio das pessoas, eu falei: nossa senhora, essa mulher é doida. Porque ela levantou o vestido e já foi mostrando uma herpes enorme aqui atrás. E eu falei assim: você foi ao médico, achando que eu estava fazendo bonito, você foi ao médico, viu sua herpes? Ela falou assim: o meu marido dorme com uma arma debaixo do travesseiro.
No meio da madrugada eu acordo com ele com a arma na minha cabeça. E eu falei assim: hã? Então quando eu deito, e se eu não for dormir no quarto, ele já ameaça. Então quando eu deito na cama, eu já deito assim: Senhor, em tuas mãos eu entrego meu espírito, porque eu não sei se eu vou acordar. E eu falei: gente, isso não é de Deus não, que a pessoa não tem paz para dormir. Então vai estourando o meu corpo todo. Quando estoura por dentro, estoura por fora. Eu já não aguento mais. Eu falei com ela assim: você se ama? Ela falou: muito. Então, querida, denuncia ele, porque não é certo. Alguém aqui consegue dormir com alguém apontando uma arma no meio da madrugada na sua cabeça? Você não sabe se ele vai pôr. E se vai atirar, você sabe se vai acontecer isso? Você dá conta? Pois o cara apontou uma arma no portão da minha casa, nem dorme comigo, não conheço o homem. Eu falei: tá louco, estragou meu dia todo. Imagina uma pessoa que dorme com você, que é casado com você, e ela foi me mostrar aquela herpes enorme. E eu falei: Jesus, misericórdia. E ela falou: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu falei: então você vai resolver isso. Você vai resolver isso. E você vai resolver com a polícia. E eu ia dar um conselho para ela: pega a arma e desce na cabeça dele. Depois eu falei: não, ela pega ao contrário, a arma dispara aí, mata ela. Fica aquela que eu falei: fala nada, cala a boca. Cala a boca, não fala nada. Nós precisamos assumir o amor com respeito ao outro, com certeza, mas eu preciso assumir também o amor por mim. Tem gente que hoje, por achar que tem que amar o outro, aceita migalha em todas as suas espécies, porque não sabe o valor que tem. E eu digo para você, quando Deus colocou: ame a mim sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, ele não anulou você, não. Ele falou assim: mas seja esperto, se ame muito, porque só quem se ama muito e se valoriza consegue amar o outro, porque senão vai ser algoz ou vai ser vítima. Por isso que tem que estar bem resolvido dentro de mim o amor ao outro, o amor a Deus e o amor a mim mesmo. Gente, passou rápido, eu nem rezei ainda. Deu para entender a pregação? Papo reto, gente, tem conversa não. A gente ama a Deus, ama a gente e ama o outro. Quando eu falei dessa mulher da herpes, da saúde emocional, quem está com ela está ferrando a saúde emocional dela, porque ela não tem paz. Tem paz? Não tem. Outros ferram com a crença do outro, porque vem aqui na igreja, adoremos ao Senhor, chega em casa, faz um inferno dentro de casa. Aí quem está em casa fala assim: nossa, mas não é essa pessoa que vai lá na igreja e volta desse jeito, parecendo que o capeta está no corpo? Então a gente tem que ser coerente, não dá para ser incongruente nas coisas que a gente faz. Não dá para ser incongruente. A gente precisa fazer e é o zelo. E quando eu amo o próximo, porque eu me torno referência de Deus para o próximo. O problema é que hoje a gente está deturpando tudo e as pessoas olham para nós e falam assim: confia nesse Jesus não, olha como é que o povo lá da igreja é. É assim ou não é, gente? Agora esse final de semana, estava em Mossoró, Rio Grande do Norte. Sentou um casal, veio conversar comigo e falou assim: você já ouviu falar no SCC? Falei: sim, Encontro de Casais com Cristo, meus pais participaram há muitos anos. Pois é, menina, deu um maior bafão esse final de semana passado. Eu falei: por que, gente? O casal chegou para fazer a palestra e está lá falando do amor e que não sei o que das quantas. E ele olhava para a esposa, o olho lacrimejava. O moço levantou: mentira, eu sou vizinha, ele bate nela todo dia. Metade do povo levantou e foi embora. Eu falei: eu falei: vocês não filmaram não, gente? Com tanto celular na mão, ninguém filmou. Mentira, ele bate nela e ela está com o olho lacrimejando, acho que é de dor. Não era nem de emoção que ele estava falando. Então o cuidado que nós temos que ter, porque dizer é uma coisa, ser
é outra completamente diferente. E se eu for ficar aqui contando para vocês sobre as histórias de relacionamentos e situações vividas, eu fico até o final do ano contando para você. Então a gente precisa entender que amor ao próximo, eu vou falar novamente para a gente rezar: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas no meio tem um amor que é peculiar: ame-se. Quando eu me amo, eu respeito a mim e respeito os outros. Eu tava louca para ver a cara do moço. Falei, gente, tinha que colocar no Instagram, no Stories, a cara dele. E ele ficou... Eu falei, gente, eu pegava e ia embora. Ele ficou lá porque não teve força. Eu imaginei que ele não teve força para sair do lugar, porque o outro foi peitudo. Falei, mentira, eu sou vizinho, ele bate nela. Então a gente tem que ter a verdade em nós, gente. A gente tem que ter o quê? A verdade em nós. E fecho a pregação dizendo para você: quando você tem amor genuíno no seu coração, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás não tem poder sobre a sua vida quando o amor é verdadeiro. E nós temos que assumir isso na nossa vida. Dá uma olhada para o teu vizinho aí do lado, vê se ele tem cara de quem ama o próximo de verdade ou mais ou menos. Só olha, não fala nada, você só observa a pessoa. Amo mais ou menos, amo de verdade? Amar ao próximo é evitar sangrar o coração do próximo. E quando sangrarem o nosso coração, é pedir para Jesus consolar a nossa alma, nosso coração, nosso interior. Liberar perdão sempre que possível. É fácil? É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Um encontro em Betim